De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. O programa feito para você, para sua família, o programa feito para a nossa Nova Friburgo, que completa nesse ano 200 anos, um ano muito especial também para a Igreja Presbiteriana Central, que vai completar os seus 120 anos de história. 120 anos no coração de Nova Friburgo. Esse ano realmente é um ano de festa para a gente, um ano de celebração, um ano de gratidão a Deus, um número cheio desse, um número expressivo desse, e é uma oportunidade de nós também, durante esse ano, contarmos um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Eu costumo dizer que 120 anos não é muito tempo, mas ao mesmo tempo, 120 anos é um tempo respeitável, um tempo considerável. Quando eu penso a responsabilidade que nós, como igreja, temos diante da sociedade, o trabalho que a Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo já exerceu à frente dessa cidade, é um trabalho de se pensar. Quando nos nossos cultos, pensamos e vemos aqui a nossa realidade, vemos aí esse século 21, no qual nós estamos inseridos, vemos aí toda essa modernidade, vemos a igreja presbiteriana sendo uma igreja que encontra, obviamente, as suas dificuldades de ser relevante em uma geração que ela talvez não se enquadre tanto, porque nós somos de gerações muito passadas. Mas isso ressalta o nosso desafio e a nossa responsabilidade de sermos uma igreja que há gerações e gerações viemos tentando reaprender e nos modernizar para comunicar o mesmo, santo, imutável, irrepreensível evangelho de sempre. Então eu costumo dizer, na Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, que quando nossa igreja surgiu, quando a nossa igreja nasceu, a preocupação dos homens da nossa igreja, talvez o assunto das rodas de conversa da nossa igreja, fosse a adaptação que nós, friburguenses e brasileiros, estávamos tendo a esse novo formato de governo que há poucos anos passou a ser chamado de república. A nossa igreja, ela, na sua história, ela é de uma geração que viveu a monarquia, um sistema de governo completamente diferente. Nós vivemos então, nascemos no momento onde a república era uma novidade. O Brasil ainda se ajeitava a esse novo sistema de governo. Friburgo ainda, em uma época muito provinciana, onde as informações eram muito mais lentas do que hoje, ainda também ouvia o que acontecia na capital, que era o Rio de Janeiro, sobre os desdobramentos desse movimento. Ainda não tinha mostrado para o que veio a nova república, ou melhor dizendo, a república. Então a nossa igreja vivenciou momentos como esse. Vivenciamos sim o nascimento, o surgimento e o término da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Vimos os sistemas de governo deixando de ser militar, passando a ser civil. Vimos depois o retorno ao militarismo. A nossa igreja vivenciou tantas coisas, vimos certamente todas as Copas do Mundo, vimos todas as Olimpíadas, pelo menos da época moderna, assistimos o nascimento do Terceiro Reich de Adolf Hitler, vimos aí o fim da Segunda Guerra Mundial, com impactos econômicos, sociais em todo o mundo, vimos as revoltas acontecerem dentro do nosso Brasil, vimos aí os movimentos políticos acontecerem, vimos a Semana da Arte Moderna, vimos o nascimento do modernismo, um movimento que trouxe tanta coisa, e nós estávamos ali, durante todo esse período, pregando o Evangelho.
né? Nascer uma igreja hoje talvez seja a coisa mais fácil do mundo, mas se reinventar hoje, depois de ter servido as gerações passadas, se recapitular, se ressignificar para servir essa geração de hoje, é algo incrível, na qual eu estou inserido, no qual a Igreja Presbiteriana Central, não só a Presbiteriana Central, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil está inserida. E é por essa razão que nós temos muito orgulho e muita alegria para celebrar 120 anos no coração de Nova Friburgo. Então, que esse ano seja um ano maravilhoso, que seja um ano de celebração, as muitas derrotas e dificuldades e sofrimentos e perseguições que nós passamos no passado, que elas sejam um combustível, uma motivação, uma inspiração para nos fazer vencer as lutas, as dificuldades, as derrotas, os tratamentos que nós vamos enfrentar agora. Somos uma cidade testada e aprovada, somos uma igreja testada e aprovada, somos um povo que tem sido testado, mas que com todas as lutas tem sido aprovado na luta da busca do melhor para a sua vida, para a sua família, para a nossa querida Nova Friburgo. Amém? Que Deus abençoe você, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Eu quero, nesse momento, orar pela sua vida, fazer uma oração para que ela possa encontrar você e a sua necessidade, a sua luta, a sua alegria, os seus sonhos, os seus propósitos, que tudo isso possam estar, querido, diante do Senhor. E esse programa quer interceder por você agora. Aí na sua casa, onde quer que você esteja, independente do seu credo religioso, independente da denominação que você possa fazer parte ou não, nós estamos aqui para orar por você. Você que está me assistindo agora, eu quero pedir ao Senhor, que conhece a sua vida, a minha vida, que conhece todas as coisas, que chegue até você, ao teu coração, com uma oração de fé, para que seja feito não só a tua vontade, mas a vontade de Deus na sua vida, que eu tenho certeza que é o melhor para você. Então, se você puder, onde você estiver agora, feche os seus olhos. Eu quero orar por você e com você. Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, para poder, ó Deus, colocar a vida dessa pessoa que está assistindo o programa Graça e Paz nas tuas mãos hoje, na tua presença hoje. Ó Deus, que eu não conheço essa pessoa, eu não conheço essa vida, essa história, mas o Senhor conhece, sabe o que ela passou, sabe o que ela traz no seu coração há muito tempo, ou quem sabe desde a infância, sabe, ó Deus, como ela tem que lidar com seus medos, com seus temores, com as suas inseguranças, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, para que a tua graça se manifeste, ó Deus, e tome conta de sua vida, lhe dando coragem, ó Deus, para ir, ó Deus, adiante nas etapas de sua vida. Ó Deus, para que essa pessoa que me assiste agora possa, ó Deus, encontrar uma paz que excede ao entendimento humano, que não, ó Deus, vem de recursos humanos, uma paz, ó Deus, que não tem explicação, uma paz, ó Deus, que não se prepara para a guerra, uma paz rendida no teu nome, uma paz sólida, ó Deus, e segura no teu nome. Ó Deus, se essa pessoa passa por doença, passa por desemprego, passa por medos, ó Deus, que haja, ó Deus, um mover do teu Espírito na vida dela agora, Senhor. Eu te peço que a tua bênção a alcance ela e toda a sua casa e toda a sua família. Ó Deus, sobre a nossa querida Nova Friburgo, que a tua graça seja sobre ela, sobre o estado do Rio de Janeiro, que se encontra, ó Deus, em um desgoverno tão grande, que a tua misericórdia seja sobre todos nós, sobre o nosso país, Senhor, que se encontra, ó Deus, em um caos desesperador, que a tua graça seja sobre nós. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Nós vamos a um breve intervalo e logo após voltamos meditando na palavra de Deus, trazendo uma palavra de encorajamento para a sua vida, para o seu coração. É a oração que eu fiz por você agora, Então vamos pedir ao Senhor para que no próximo bloco venha uma palavra encorajadora para você. Amém? Graça e paz! Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.
Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E agora nós vamos compartilhar a palavra de Deus com a sua vida, com o seu coração. E hoje eu quero trazer uma carta muito especial, uma carta onde o apóstolo Paulo trata com uma igreja muito especial também, uma igreja que vivenciou no passado algumas celeumas, alguns enfrentamentos sociais e intelectuais, talvez muito parecidos com alguns enfrentamentos e algumas dificuldades, alguns obstáculos que nosso tempo hoje, que a igreja do nosso tempo enfrenta hoje ao tentar exercitar a sua fé. Obstáculos temporalmente diferentes, mas essencialmente iguais, Quando Paulo começa a falar aos Gálatas, aos moradores da Galácia, uma região de domínio grego, e romano, grego culturalmente, romano nessa época, que era o império em exercício, em governo de exercício, uma igreja frutífera, uma igreja que tem as suas dificuldades, como qualquer igreja, mas uma igreja muito importante na dinâmica da evangelização, das primeiras viagens missionárias de Paulo. Uma igreja que estava ali naquela rota de expansão do Evangelho no primeiro século, partindo de Antioquia e seguindo toda aquela igreja da Galácia, da Frígia, de Listra, de Derbe, até chegar em Roma. Então, eu quero compartilhar com vocês um texto que está no capítulo 1, no verso 6 até o verso 9, é o texto base da nossa meditação aqui. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura nesse momento. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema é uma palavra grega cuja a tradução mais apropriada é a palavra maldita, que seja maldita, ou maldito esse evangelho, ou a pessoa que prega um evangelho diferente daquele que nós temos pregado. Em primeiro lugar, você precisa entender que Paulo não está fazendo um exclusivismo do evangelho. O meu evangelho é certo e o seu evangelho é errado. Talvez isso seja uma coisa comum hoje nas nossas igrejas ou no nosso cristianismo. Eu dizer, a sua igreja não é boa, a minha igreja não é boa, a sua igreja é anátema porque é diferente da minha. Olha, é uma coisa que não tem nada a ver com o que Paulo está falando. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Paulo não está fazendo uma apologia, ou seja, uma defesa do evangelho dele, mas ele está fazendo uma defesa do evangelho de Cristo. Queridos, o evangelho, ele não é referenciado pelas nossas experiências. O evangelho, ele não é referenciado pela história da nossa igreja. O evangelho, ele não é referenciado pelos nossos doutores ou pelos nossos teólogos, ou por aquilo que nós achamos certo, ou por alguma revelação especial que nós temos recebido aqui ou ali.
O Evangelho ele é referenciado pela palavra de Deus. O Evangelho ele parte de uma base escriturística, de maneira que todo aquele que vem a crer em Jesus, ele tem uma base referencial, na qual ele pode fazer uma acurada análise para poder saber se aquilo que está sendo pregado em nome de Cristo convém ou não convém, confere ou não confere com aquilo que é a base referencial. E é interessante que nós temos uma tendência de espiritualizar coisas que não são necessariamente espirituais. Nós temos tendência de desfocar aquilo que é referencial para aquilo que é circunstancial, que é corolário, ou seja, que está à margem, que está fora do eixo central do entendimento. Daí Paulo ele olha para a igreja em Galácia, ele olha para o comportamento dos Gálatas e ele fala, olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Por quê? Porque a igreja dos Gálatas, ela estava priorizando o empirismo, ou seja, o emocionalismo. Ela estava priorizando aquilo que era novidade, aquilo que era, de repente, uma coisa nova para eles, e nós temos uma tendência a valorizar muito o novo e tornar desprezível aquilo que no nosso conceito se torna obsoleto. O Evangelho é obsoleto para você? O Evangelho é desprezado para você? Você é alguém que está sempre correndo atrás de novidade, de coisas novas? Então deixa eu te dizer uma coisa, muito cuidado. Porque você pode, como os Gálatas, estar passando daquele que vos chamou para a graça de Cristo Jesus para um outro evangelho. Vivemos uma época estranha, onde nós precisamos fazer coisas novas e novas e novas e novas e novas para poder suprir a nossa necessidade de novidade. E isso trabalha dentro da nossa fé, de maneira que se o nosso exercício de fé não estiver dentro de uma cosmovisão de novidade, ou seja, dentro de uma percepção de coisas novas, se não estiver acontecendo coisa nova, eu não quero mais consumir esse evangelho. Ou seja, o bom evangelho de sempre, ele não se torna suficiente para mim. Eu preciso de novas formas, eu preciso de novos invólucros para poder me satisfazer. Isso me mostra o quão apoiado em forma eu estou e quão distante da essência eu estou. Olha, eu não estou dizendo com a minha fala aqui que você tem que ser estacionado, que você tem que ser estagnado, que você tem que falar todo domingo a mesma coisa, que você não pode cantar uma música nova, que você não pode trazer uma coisa nova, que você não pode inovar, que você não pode surpreender. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode ser e deve ser alguém surpreendente. Mas o maior obstáculo que nós temos no Evangelho é surpreender a nossa própria vida com o que já está aqui. Se isso aqui não é capaz de te surpreender, deixa eu te dizer uma coisa, nada que você possa construir por fora disso aqui vai ser algo tangível para você, vai ser algo sustentável para você, vai ser algo sólido para você. Não se alimente de casca, meu querido. Cuidado para você não passar inconscientemente ou conscientemente para outro evangelho. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, ou seja, do texto referencial. Quando você começa a inventar muita coisa no evangelho, quando você começa a inventar muita novidade, a fazer muito sensacionalismo, a trazer muitas atrações na sua igreja, isso não é porque o evangelho é limitado, isso é porque você é limitado. Quem precisa de muita novidade não é uma pessoa que é para frente, ou então é uma pessoa que gosta sempre de inovar, mas é uma pessoa limitada, que não consegue se aprofundar naquilo que não tem profundidade, que não consegue sair
de uma superficialidade de um oceano profundo que é a palavra de Deus. Então eu preciso ficar gerando novidades e talvez ali programações que nunca saem da superfície desse mar, porque eu estou numa boia de superficialidade humana, intelectual, espiritual. E aí eu preciso ter sempre alguma coisa para atrair a minha atenção nessa superfície de onde eu nunca saio. Querido, experimente mergulhar nesse mar onde você está. Tira as boinhas do seu braço. Tira a boinha. Tira o coletezinho salva-vida da sua fé. E mergulhe profundo nesse oceano chamado Bíblia. Nesse oceano profundo, intransponível, inalcançável, chamado fé em Cristo. Pare de ficar se contentando com os showzinhos, com as festinhas, com as boinhas novas e coloridas que são colocadas para você, para te manter na superfície de uma fé superficial, que não promove experiência nenhuma na sua vida. Se permita afundar, se permita imergir na graça daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não repita o erro dos Gálatas, que não conseguiam entender nada, que não conseguiam compreender nada, que não conseguiam ver a dimensão da profundidade do amor de Cristo, porque estavam intertidos com os patinhos boiando na superfície de um cristianismo raso. Como parece padecer o nosso cristianismo contemporâneo. Querido, decida nesse ano dar um mergulho mais profundo. Decida nesse ano, você, tomar uma decisão na sua vida, de conhecer mais, de se aprofundar mais. Jesus disse uma coisa para uma geração superficial, que era a geração da época dele: o meu povo perece por falta de conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa: programação na igreja não é conhecimento. Show gospel não é conhecimento. Cultos muito animados passam longe do que é o conhecimento. Experiências não acontecem em raves evangélicas. Experiências de verdade acontecem com os joelhos prostrados diante da santidade do Senhor. Cuidado para você não construir a sua juventude ou a sua espiritualidade em programações barulhentas e vazias. E talvez você que faça parte de uma igreja que não tem barulho e que não está aí inserida nessas programações mais contemporâneas, não fica aí se alegrando porque a sua igreja não faz isso. Porque às vezes a sua igreja está ensimesmada numa programação quadrada, igualmente superficial a outras que você julga ser erradas. Não mensure a sua espiritualidade por liturgias, por cultos, mas comece a mensurar a profundidade da sua espiritualidade. Isso aqui, ó. Enquanto você conhece isso aqui, enquanto você conversa, fala e ouve a voz daquele que está lá em cima e dirige isso aqui. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê um tempo para você refletir sobre aonde está, em que nível está a sua espiritualidade. Você vai ser como os Gálatas? Você vai ser como essa geração que tem se distraído com os patinhos que flutuam nas águas rasas de piscinas espirituais, na qual nós só nos refrescamos. Que Deus abençoe você, a graça e a paz. Deus abençoe. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo,
de Cristo é especial.